gostoso de ver você aqui com a gente. Assista mais essa, Carecas de Saber. Oi, pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Carecas de Saber. Pois bem, hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, essa grande obra pré-modernista, né, que os autores insistem em chamar de pré-modernista, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Pois bem, por que é considerada pré-modernismo? Porque é por uma convenção mesmo da história da literatura. Porque assim, qual é a data oficial do modernismo brasileiro? É 1922, com a Semana, né, de Arte Moderna. Então, diríamos como está antes, né, aqui essa obra, né, como as outras obras do Lima Barreto, vem antes dessa Semana de Arte Moderna, em 22, é considerada pré-modernismo. Assim, pessoal, o que seria o pré-modernismo, né? O pré-modernismo, diríamos que é uma fase, né, que está entre o realismo e o modernismo. E diríamos que assim, é como um avançar do realismo, em que os intelectuais estão tentando questionar muito menos o realismo, mas muito mais o romantismo. Porque assim, olha só, o romantismo foi fruto de uma grande utopia chamada nação. Essa nação, né, pela qual passou o romantismo era um império. O realismo foi contemporâneo a uma nova república. E diríamos que o pré-modernismo ele está meio que colhendo e refletindo sobre os frutos desse processo histórico e político tão importante que foi essa passagem do Império para a República. Entretanto, né, eu acho que o Papa Machado de Assis também já botou isso em Esaú e Jacó, é que quando avançou a República, avançou o liberalismo. Mas o liberalismo político, né, que é uma ideia muito mais moderna, muito menos autoritária de poder, né, na teoria ela é muito mais bonita. Diríamos que na prática, nem tanto. E mais, eu acho que assim, tanto o Lima Barreto como o próprio Euclides da Cunha e os Sertões, eles vão tentar fazer um ajuste de contas com o romantismo. E anotem isso, pessoal. Muito mais do que isso, eu vou fazer uma autópsia do romantismo. Todas aquelas imagens românticas, seja do paraíso, do bom selvagem, do peri lá na palmeira, da Iracema, daquela paisagem que nos definia como algo distinto, se de fato tudo isso era verdade, como seria o Brasil hoje? Então, eu acho que existe nesse ponto uma certa ironia. Se o peri é o nosso grande herói, se o índio é a nossa origem, se a natureza é tão paradisíaca e tão fértil, e diríamos que a política também será tão fértil, vai ser um espelho desse paraíso, desse índio, como seria o Brasil hoje? Vou literalmente interpretar isso. E o pré-modernismo, nesse ponto, é bem interessante, porque vai fazer assim, ó, isso aqui, essa tela aqui é o romantismo, eu vou pegar e vou abrir. Eu vou abrir e vou ver o que tem dentro. Opa! Mas eu vou pegar e colocar, opa, pelo avesso e ver o que tem dentro. O pré-modernismo põe pelo avesso o romantismo. E a grande cara, esse cara aqui era muito doido, pessoal. Lima Barreto vai ser, justamente para mim, não é nem pré-moderno, é moderno por excelência. Porque ele vai fazer uma grande sátira desse Brasil romântico. Quem foi Lima Barreto? Lima Barreto, ele foi um escritor, né, carioca, que viveu muito, né, aquela cidade do Rio de Janeiro, já em ascensão, uma cidade já, né, aqui no século XX, muito inspirada, né, na França ainda. Ele teve uma experiência muito citadina, metropolitana, não era nem um pouco provinciana. Então, havia as festas, havia os bares, havia a cidade como um todo, a noite da cidade. Lima Barreto, ele viu, e mais, assim, ele tinha uma visão muito aguda da realidade. Ele era um grande crítico da República. Não que ele quisesse que voltasse o modo imperialista, mas ele percebia de modo muito avançado que a República era mais uma ficção. Pois bem, ele começa, né, ele é neto de ex-escravos,
ele vai ter um pai que vai morrer louco, ele tem um menino pobre, ele vai, né, trabalhar numa gráfica, vai virar jornalista, porque parece que, né, até o século XX, para ser um escritor, tem que ser jornalista ou trabalhar numa imprensa. E o Lima Barreto, ele vai escrever o primeiro livro, que é Memórias do Escrivão Isaías Caminhas, que é uma autobiografia, é a história de um homem que trabalhava numa gráfica. O problema é que ele vai detonar o editor do livro, ele vai detonar e o patrão dele. E assim, esse, né, editor, esse jornalista também, o editor de jornal, ele vai ficar com tanta raiva do Lima Barreto que vai colocar ele na lista negra. Nenhum jornal que se preze vai falar bem desse escritor. Então, percebe que ele já começa com o pé esquerdo, o Lima Barreto, já começa a criticar a figura de poder, e os jornais que se prezassem não iam falar bem do Lima Barreto. Mas aqui você percebe, né, que o começo do escritor também mostra a sua posição política. Ele não teve medo, ele ficou na marginalidade, mas ele foi muito corajoso em respeitar os seus ideais. Só que assim, o Lima Barreto, pessoal, é um cara que foi um grande escritor, escreveu Clara dos Anjos também. O problema do cara era a bebida. O Lima Barreto era aquele cara que, gente, mas você imagina, é aquele bêbado que tu encontrava na rua dormindo. Você tá dormindo, roncando, era o Lima Barreto. Então ele começou a ter uma degradação física muito, muito forte, assim, porque ele não conseguia parar de beber e ele sabia que isso prejudicava na carreira de escritor, na vida pessoal. Tipo, era sempre carregando o Lima Barreto no meio da estrada. Ele era um alcoólatra terrível, assim. Terminou a vida, então, no manicômio, né, porque aqui no início do século XX, né, pessoal, existe essa falta de responsabilidade sobre relação ao que é louco e o que é doença. Então ele sofreu muito, ele escreveu até, inclusive, textos sobre essa sua experiência dentro do manicômio, dentro do hospício. Mas para mim o que mais, assim, eu acho uma das grandes coincidências da literatura é que ele nasce em 1881. Qual é esse ano aqui, pessoal? É o nascimento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele nasce em 81 e morre em 1922, Semana de Arte Moderna. Você percebe como que né, ele tem eu gosto dessas coincidências da literatura. Pois bem, nesse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma obra-prima, pessoal, porque ele vai questionar a utopia que os românticos nos deram. Tá? Qual é o tema da história? É sobre um patriota. Um patriota que seguiu à risca todas as lições românticas, mas parece que essa ideia romântica, patriótica, nacionalista, só presta na teoria. Se você põe à prática essa utopia, as pessoas vão rir de você. Você vai ser considerado um louco. Então, pessoal, é demais esse livro, né? Mas vamos lá, vou contar por que é demais então. Fala sobre, né, o Major Quaresma, que nem major até então. O Policarpo Quaresma é um famoso bovaresco, ou seja, a gente chama de bovarismo, devido a Madame Bovary, é aquelas pessoas que leem muito e se influenciam pela leitura. A gente também pode chamar de quixotismo, né? O Dom Quixote também leu demais, se influenciou pela leitura e ficou louco. O Quaresma, né, é um funcionário da Armada, mora com a sua irmã Adelaide, e ele sempre foi um grande leitor de literatura brasileira, história do Brasil, botânica brasileira, e ele desde adolescente era um grande nacionalista. Só usava roupa brasileira, comia comida do Brasil, escutava música de modinha brasileira. Então, ele é um homem altamente nacionalista. Que até as pessoas riam um pouco dele, porque ele sabe aquela pessoa que acredita realmente nessa utopia romântica? E eu diria mais, o Major Quaresma provavelmente leu romances românticos, né, indianistas, porque é aquele cara que acreditava que realmente o Brasil era um lugar utópico. Sabe o que a utopia significa? Utopos, que seria um lugar, né, acima das expectativas, um lugar tão distante da realidade material que é quase, né, um lugar inencontrável, difícil de encontrar. É o próprio paraíso. Então, para ele, o Brasil era isso. Ele não via defeito no Brasil, só fora. Pois bem, representando bem esse caráter romântico do século XIX.
Gente, o Major Quaresma, que ele vai ter uma série de amigos, né? O Ricardo Coração dos Outros, que começa justamente o romance com aula de violão. Ricardo Coração dos Outros é um homem que toca violão, que faz modinha, ou seja, representa esse amigo muito também nacionalista. Também tem a Ismênia, que vai ser uma menina que vai ser filha do coronel. Ela vai ter um casamento prometido, e aqui vale destacar que Lima Barreto vai colocar muito em questão o problema do casamento arranjado, na figura da Ismênia. Vai ter também aqui, vai ser amigo do italiano Coleone e da sua filha Olga, vai ser padrinho da Olga. Pessoal, aqui, né, já vale destacar uma coisa. Começa, né, a obra com o Quaresma fazendo aula de violão, porque ele queria tocar músicas só brasileiras e achava que se tocasse violão em modinhas, ele iria propagar essa música brasileira. E tem um momento que o Coleone e a Olga vão visitá-lo na sua casa. E o Quaresma vai recebê-lo, só que em vez de apertar suas mãos ou abraçar, ele começa a chorar. Começa a chorar, que em vez de abraçar, chora na frente dos dois, eles não entendem nada. E o Policarpo vai dizer o seguinte: não, tá tudo bem comigo, eu só tô chorando porque era como os tupinambás se cumprimentavam antigamente. Eu tô adotando o cumprimento tupinambá. Aqui você percebe, né, que esse deslocamento da teoria para a prática já causa um certo estranhamento. Pois bem, aí começa, como houve as quedas de Cristo, as 3 quedas, também haverá as 3 quedas de Policarpo Quaresma. Nesse afã nacionalista, o Policarpo Quaresma vai acreditar e vai defender uma reforma cultural. Ele vai propor, né, vai escrever uma carta propondo, né, para a Câmara Legislativa que se altere a língua falada, a língua oficial. Não mais a língua portuguesa, mas sim tupi-guarani. Ele acredita que se são os índios nossos pais, a nossa origem, temos que trocar a língua. Vai ser uma grande piada, as pessoas vão rir dele. Mas assim, pessoal, tem que lembrar que até o século XVIII, até ali o poderio do Marquês de Pombal, se falava muito no Brasil em Nhengatu, que é uma língua geral. Era um português misturado com indígena. Então ele não está tão louco assim. Então ele propõe essa reforma cultural, mudar a língua para o tupi-guarani, uma piada, as pessoas começam a rir dele. E o Policarpo fica um pouco triste, porque por que somos brasileiros, não somos portugueses? A identidade passa pela língua, mas o pessoal não aceita, é ridículo, não sei o quê. Então chega um momento que ele tá tão assim, eles acham que eu não sei falar tupi-guarani. E ele escreve num documento dele de trabalho oficial, ao invés de ele escrever em português, ele escreve tupi-guarani. Aí o pessoal ferrou para ele. É uma chacota nacional, mas não sei o que, ele tá louco, e ele vai ser internado. Ele vai ser internado no manicômio, vai ficar lá 6 meses internado. Primeira queda, porque toda essa teoria romântica do nacionalismo já caiu aqui por terra. O índio, na nossa origem, até a página 2. Pois bem, ele fica 6 meses lá, a filhada Olga vai recebê-lo na saída e ele percebe nela um certo desapontamento, uma certa tristeza. Então ele quer, né, outra vez ganhar a admiração da sua afilhada, e ele vai para o segundo projeto, segunda queda também, a agricultura. Eles, desde a Carta de Caminha, lá em 1500, nos diz que essa terra é altamente fértil. Lá Gonçalves Dias dizia que a nossa terra também era fértil no romantismo. Então, eu vou provar que nessa terra tudo dá. Vai para o interior, vai numa fazenda, num sítio, e vai plantar coisas somente sementes tipicamente brasileiras. E começa a plantar para provar que o erro não está na natureza, mas sim na política lá da agricultura brasileira. E começa a plantar, fica feliz, começa a plantar. Só que assim, pessoal, no momento quando ele está bem otimista com a plantação, a sua cultura, né, das plantas são invadidas por saúvas, por formigas, e acaba assim, destrói toda a sua plantação. E aqui, claro que o Lima Barreto está nos mostrando que essa terra, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não é tão fértil assim como ele acreditava que fosse. Pois bem, a segunda queda, a agricultura também não rolou. E aí, diríamos que a mais dramática é a terceira. Porque assim,
o Floriano Peixoto, né, ele assume lá a República em 1891 e vai até 1894, né? Pois bem, então, ele vai aqui, nessa época, ele vai ficar meio que empolgado com o Floriano Peixoto, só que ele vai perceber que o Floriano Peixoto não é um presidente, um republicano tão legal, porque assim, vocês sabem que ele teve duas caras. Ao mesmo tempo que ele era meio paternalista, fazia casinha para as pessoas, também ele era meio mão de ferro. Então ele é meio ditador também. Então o Policarpo, ele se mete na política e diríamos que é a grande decepção. E aqui é o Lima Barreto criticando a República, tá, pessoal? Ele vai criticar depois o Floriano Peixoto, vai ser, né, acionado para ser um tenente, para ser um soldado, e ali ele vai comprar a patente de major. Finalmente ele vai virar major. Tem um cara lá que vende patentes lá e ele consegue virar major. E assim, ele luta, ele vai na luta da Armada, a segunda que teve, ele luta, perfeito e coisa e tal. Só que ele percebe que o Floriano Peixoto é um ditador e que ele sai matando todo mundo, é um homem muito violento. E claro que isso não era a imagem do Brasil que ele queria propagar, ele não concordava com isso. Então ele vai escrever um texto, quase um manifesto, criticando o Floriano Peixoto. E o que acontece, gente, o mais impressionante, depois que você vê todo esse esforço do Policarpo Quaresma, você percebe o quê? Que ele vai ser preso, porque vai ser, né, o Floriano ele vai saber dessa carta e vai ser preso, o Policarpo, como traidor. E como que termina a vida, né, do Policarpo? Fuzilado como traidor. Então você percebe que um dos maiores nacionalistas que o Brasil teve foi um traidor? Como que houve uma inversão? Por isso que eu coloco aqui, utopia versus distopia. O que é utopia? É um sonho altamente bom, e distopia é o inferno, é o contrário da utopia. Então diríamos que assim, a imagem do Brasil foi construída como algo utópico, idealizado. Entretanto, né, embaixo dessa camada utópica existe essa distopia. Lembram, né, que muitas vezes, assim, já falei em outras aulas sobre as ideias fora do lugar, aqui também entra aqui. Ou seja, a ideia utópica de lugar perfeito está aqui, mas é só ideia, é só teoria. Se você põe na prática, você começa a enxergar o inferno dos outros. E o Policarpo tentou fazer literalmente o romantismo e transformou... Quando ele fez isso, ele só descobriu o romantismo? Não, ele descobriu o inferno. Tá? Então, como você pegar essa fórmula, como ser um nacionalista? Ele pegou e fez tintim por tintim. Deu justamente o oposto, foi assassinado como um traidor. Só uma coisa que vale a pena aqui lembrar para fechar é a relação aqui da Olga e da Ismênia. Porque ambas são meninas que são criadas para ser esposas, só que o pai da Olga, o Coleone, ele é mais livre com a filha. E ela não pressiona tanto para casar. E a Ismênia, ao contrário, filha do general, pressionada. E aqui o Lima Barreto está tentando colocar com uma certa leveza uma ideia de que a mulher não precisa casar. E isso não a define como pessoa. Tanto que a Ismênia, né, o noivo dela, se não me engano, acho que era o Cavalcante, o nome dele, ele no meio do noivado, ele abandona, some, nunca mais aparece e ela vai enlouquecendo. Como se ela mesmo se apagasse, né, frente à distância desse ser amado, né? Mas o que a gente percebe também, essas duas mulheres têm uma certa dúvida, né? A Ismênia, de tanto repetir a necessidade, ela acaba também aceitando, só que ela enlouquece no final. Pois bem, pessoal, o que tem que focar aqui? Esse pré-modernismo é você questionar o romantismo e ver a distopia por trás da utopia. Beleza? Até a próxima, um abraço.